Quando Ronald, pastor, Lamarques nos convidaram para estar aqui esse final de semana, ontem estivemos aqui, né, com o Telson, um amigo nosso que veio aqui trazer a mensagem para a igreja, que nós, de alguma maneira, falássemos um pouquinho sobre fidelidade. Afinal, esse é um assunto que às vezes ele é um pouco distorcido, né, se criou algumas barreiras por conta de algumas maneiras, algumas abordagens que algumas igrejas por aí fazem com relação à fidelidade, a dízimo, a ofertas, enfim. Mas eu, na verdade, ao pensar no que falar aqui, eu vou fazer aqui uma análise de uma história muito conhecida, porque, na minha visão, eu vejo que muitas vezes essa questão de fidelidade, de ser fiel, não ser fiel, ele é mais uma consequência do que uma causa. Então, nós vamos aqui, ao ler um pedacinho dessa história, não vai ter como aqui se aprofundar em muitos detalhes, enfim, mas nesse tempo que nós temos aqui, de ir lá na causa, não apenas nos efeitos do nós sermos fiéis ou não sermos fiéis, né, no que Deus coloca muitas vezes em nossas mãos. E a história que eu vou contar hoje aqui, que a gente vai analisar agora aqui, eu estava lembrando quando estava aqui, fazendo aqui os meus últimos rabiscos aqui e tal, que eu acho que eu poderia considerar que foi, eu acho que o meu primeiro sermão, assim, que eu preguei, porque quando eu era criança, estudava lá numa escola de zona rural, assim, de uma cidade pequena lá no interior do Rio Grande do Sul. Era uma escola até a 5ª série, que hoje é como fosse o 6º ano, era uma escola, não tinha, né, o primeiro grau da época, né, Gê? O Gê estudou o ginásio, primeiro grau, essas coisas assim, não foi, não? O primeiro grau da época lá, ele não era incompleta, então tinha até a 5ª série, depois tinha que tomar, né, um ônibus para ir para outra parte mais distante, enfim. Mas eu lembro que um dia lá, qualquer, eu acho que eu estava lá pela 3ª, 4ª série, 4ª, 5ª série, alguma coisa assim, a professora pegou o grupo, um grupinho que era na minha turma lá, devia ter, sei lá, uns 10, 15 alunos, era pequena, porque uma escolinha de interior e tal, de roça, né, lá da zona rural, e levou nós para baixo de uma árvore. E naquela época, não sei se ainda hoje tem isso, né, nas escolas públicas, mas tinha aula de religião naquela época, na escola pública. E aí, a professora lá, tipo assim, abriu a palavra para quem quisesse contar alguma história da Bíblia que a gente conhecesse, que podia contar ali de cor para os coleguinhas. E eu, então, fiz lá o meu primeiro sermão, acho, né, eu contei lá a história de José do Egito. E levei ali alguns minutos, contei os detalhes e tal, e o pessoal ficou meio admirado, porque a gente tinha aprendido em casa, na escolinha da igreja, enfim. E ali nós fizemos então ali uma dissertação sobre a vida de José, né, do Egito. E eu gostaria de usar esse personagem agora também, para nós aqui tirar algumas lições de integridade. E aí, quando fala de integridade, ela está muito ligada também, né, à lealdade, à fidelidade, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de administrar a nossa vida. E eu gostaria então de deixar nossa Bíblia aberta lá no livro de Gênesis. A história de José começa desde o capítulo 37, mas a gente vai ler agora aqui um pedacinho do capítulo 39 e o versículo 9. E aí nós vamos aqui tirar algumas lições, alguns valores dessa história. Hoje nós vemos um mundo muito complicado em termos de valores, tudo hoje é muito relativo, tudo hoje é muito cheio de, né, politicamente correto. Se você, depende da maneira que você fala, de que você age, que você se posiciona, tudo hoje tem né, o pessoal chama de geração mimimi, né? Que ninguém pode ofender o outro, porque se você se posiciona de uma maneira mais firme diante do que você acredita ser um valor,
as pessoas podem, né, te cancelar, criar barreiras, enfim. Mas aqui a gente vê realmente como as coisas devem ser com a história de José. Bom, sua Bíblia está aberta, capítulo 39, versículo 9. Vamos aqui fazer mais uma breve oração, pedir aqui que o Espírito Santo possa iluminar aqui o nosso estudo essa noite. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa. Temos também aqueles que estão nos acompanhando, talvez aí pela internet, pelo Facebook, enfim. Queira abençoar cada um de nós. O Senhor sabe os motivos que nos trouxeram aqui, também aqueles que não puderam estar com a gente. Que o Senhor possa estar alcançando o coração de cada um, que o Teu Santo Espírito esteja conosco agora aqui, ao estudarmos a Tua palavra. É o que te pedimos por amor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A história de José, ele é uma história conhecida de todos. Eu acho que aqui, né, não precisa nem nós trazermos aqui cada detalhe lá, desde o seu nascimento, lá dos seus irmãos, enfim. Nós vamos aqui pontuar algumas coisas nesse sentido, mas eu gostaria então que nós lêssemos aqui para a nossa reflexão, que está lá no livro de Gênesis 39, no finalzinho do versículo 9, que diz o seguinte, é uma frase que para mim, ela fala muito sobre quem era ou quem foi José. Ele fala o seguinte aqui, né? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, essa frase, esse dito aqui que José falou lá na ocasião, acho que, né, nós vamos contextualizar aqui, talvez para que todos fiquem na mesma página. Então, a história de José era aquele filhinho amado do seu pai, né? José era filho de Jacó, né, também conhecido como Israel, né, que depois Deus muda o seu nome para Israel. Sua mãe era Raquel, ele tinha mais 11 irmãos, que a Bíblia traz o nome de cada um. A Bíblia também cita ali que ele tinha pelo menos uma irmã, eu acredito que tinha mais, ele tinha ali, a Bíblia fala apenas do nome de Diná. Mas é provável que Jacó, seu pai, tenha tido talvez outros filhos também, e mulheres, né, pelo menos algumas mulheres, enfim. E ele era ali o filhinho preferido do seu papai, e despertou ali a inveja, a raiva, né, dos seus irmãos, pelo menos 10 deles. Ele tinha um outro irmão, né, que era também filho da sua mãe. Jacó teve pelo menos 4 mulheres que deram filhos ali a Jacó, e tinha também ali Benjamim, que tinha nascido também da mesma mãe de José. E 10 desses irmãos, então, a história conhecida de todos ali e tal, eles traçam ali um plano a princípio de querer ali matar José, e depois eles mudam de ideia e vendem, e aí a história toda se desenrola então quando José ele é vendido como escravo para o Egito. E aí então é onde começa ali a parte talvez mais detalhada, mais conhecida da história de José, que a Bíblia nos conta quando ele estava lá então no Egito. A Bíblia fala que Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Essa é uma parte da história de José que chama muita atenção, que diz que tudo que ele fazia prosperava. E ali Potifar, que não era bobo nem nada, José ele foi vendido para Potifar, que era o chefe da guarda, ali um oficial de Faraó. Ele via naquele jovem algo diferente. Ele coloca então José para que administre a sua casa, a história conhecida, enfim. E aí José não chamou a atenção apenas de Potifar, né? A gente conhece bem aqui a história, ele chamou também a atenção da esposa de Potifar. Lógico, uma atenção, diria assim, né, maliciosa, porque José era um jovem bonito, bem sucedido em tudo que ele fazia, e aí ele chamou a atenção daquela mulher que tentou seduzi-lo, e aí então, depois de algumas investidas, quando chega ali
talvez na investida que ela foi mais contundente, José, então, ele solta aqui, né, essa frase que nós lemos aqui no versículo 9 do capítulo 39 de Gênesis. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora, a gente tem que tentar imaginar ali um jovem de 17 anos de idade, vendido pelos próprios irmãos, vivendo como escravo naquela terra estrangeira, longe da família, longe da sua cultura, longe da fé dos seus pais, e mesmo assim, ele escolhe ser fiel. E aí, nós vamos aqui dividir em pelo menos 3 pontos, né, o que sustentou essa fidelidade de José. O que fez com que ele dissesse não, quando tudo levava a crer que ele poderia ter dito sim. Quais são as lições que essa história de José, dessa negativa de José, dessa decisão dele de ser fiel a Deus, nos traz também de lição para para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, a primeira lição que eu gostaria de trazer para nós aqui é que José, ele foi fiel, ele era fiel, porque ele conhecia a Deus, ele conheceu a Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. É interessante, aqueles que estudaram a lição de hoje, a lição falou sobre isso também, né? Que Deus, ele é um Deus de relacionamento. José, ele não tinha, lá no Egito ele não tinha pastor mais, ele já estava ali há algum tempo como escravo, não tinha pastor, ele não tinha uma Bíblia para ler, ele não tinha ali o templo para ir, ou qualquer santuário que ele pudesse ali adorar a Deus, mas ele tinha algo valioso, que ele aprendeu lá na sua casa, que é ter um relacionamento com Deus. Muitos hoje em dia confundem fé com religiosidade, mas José nos ensina que fidelidade, ele nasce de um conhecimento íntimo do caráter de Deus. Ele sabia que o Senhor era justo, santo e digno de confiança, e ele decidiu ser fiel a esse Deus, não apenas por uma obrigação civil, ética, mas por amor. Eu imagino que José, ele aprendeu a conhecer e se relacionar com Deus na sua casa, através dos ensinos de seu pai. A história bíblica relata, né, que a sua mãe Raquel, ela morreu no parto do seu irmão Benjamim. Não está assim explícito na Bíblia, mas pela cronologia dos acontecimentos, se imagina que quando a mãe de José morreu, ele devia ter ali algo entre 6 a 8 anos de idade. Então ele perdeu a sua mãe muito cedo. Mas ali ele teve, talvez naqueles primeiros anos, alguma lição de relacionamento, de conhecer a Deus. Se bem que há alguns comentaristas ali que falam ali alguma coisa sobre Raquel, né, que ela tinha ali algumas falhas também de caráter, eu acho que como todo ser humano. Mas nós vemos ali que José, ele ao ser vendido novinho, ainda jovem, um adolescente, podia dizer assim, como escravo para o Egito, ele leva para lá essa carga, essa bagagem espiritual que ele recebeu dos seus pais, talvez do próprio Jacó, de Israel, que era seu pai, talvez ali da convivência que ele tinha, né, com alguns servos do seu pai, enfim. Mas o interessante é que ele aprende na sua casa a amar, respeitar a esse Deus. E aqui talvez fica aí um parêntese para nós que somos pais, né? Hoje em dia, como as coisas são complicadas, como se você não tomar cuidado, os filhos são educados pelas telas, as grandes e as pequenas. E hoje em dia, né, inclusive está em alta, né, muito em alta esse assunto aí, né, de como as crianças elas são afetadas, né, pelos conteúdos que elas consomem muitas vezes sem supervisão, e criando nelas alguns traumas, algumas sequelas emocionais que vão pela vida toda se nós não tomarmos cuidados como pais. Bom, José, ele
trouxe da sua infância, da sua adolescência ali, né, essa bagagem positiva de ter conhecido a Deus, de um relacionamento com Deus. A resposta de José às investidas da esposa de Potifar mostra essa relação linda que ele tinha com Deus. E aqui era uma obediência por amor, assim como a gente deseja, e muitas vezes nós temos isso, né, de os nossos filhos nos obedecerem, não porque eles têm medo, ou porque eles vão ser punidos, mas porque eles amam aos pais, porque eles sabem que se não obedecer aos seus pais, eles vão entristecer aos pais. Assim era a relação de José com o seu Deus. Ele tinha uma relação íntima, ele tirava tempo com Deus. Meu amigo, como nós temos alimentado o nosso relacionamento com Deus, como nós temos buscado conhecê-lo mais, ter um relacionamento mais próximo com Ele, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão. Não há possibilidade de nós estreitarmos nosso relacionamento com Deus, sem nós termos tempo para Ele. Nós sabemos que a salvação ela não é resultado de obras, mas nós temos sim que ter esse tempo com Deus, para que nós busquemos, para que a gente fortifique cada vez mais a nossa relação com Ele. É impossível aceitar esse amor sem nós conhecê-lo. E quando você conhece, você não quer decepcioná-lo. É assim que funciona. Primeiro a graça, primeiro o amor, depois a obediência. Fidelidade, meus amigos, não nasce na hora da tentação. Deixa eu pegar aqui um copinho de água, eu estou vendo aqui, Ronald. A garganta está. A fidelidade não nasce na hora da tentação, ela é obra de um relacionamento com Deus. Então, se você quer vencer as tentações, vencer as lutas que surgem no nosso caminho, nós temos sim que ter uma relação mais embasada, mais robusta com Deus. Ela é construída no dia a dia, nos momentos simples em que escolhemos estar com Deus. José tinha motivos talvez para estar distante de Deus, afinal, foi vendido como escravo, estava ali naquela situação, longe da sua terra, da sua família, mas em vez disso, ele manteve a sua fé. A fidelidade verdadeira não depende das circunstâncias, mas da comunhão que nós temos com Deus. José também, uma outra lição que nós podemos tirar, é que José, ele valorizava os seus princípios acima de qualquer coisa. A proposta da esposa de Potifar, ela foi repetida, ela foi insistente, ela aconteceu em outras ocasiões. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes, ler aqui todos esses episódios, mas um jovem no auge da sua juventude, com desejos naturais, poderia facilmente ceder. Mas José não olhou para o momento, ele olhou para os princípios. Ele não disse, mas se alguém descobrir, ele disse, como pecaria eu contra Deus? Sabe, meu amigo, Ellen White, ela tem uma passagem que diz o seguinte: se nós alimentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que nós fazemos, que Ele conserva um registro de nossas palavras e ações, teríamos receio de fazer algumas coisas que muitas vezes nós fazemos. Talvez nós estejamos passando por uma prova tão explícita, assim como a de José, mas talvez pode ser outros tipos. Coisas às vezes banais, a gente vai dando ali terreno para o inimigo. Talvez ali uma postagem, talvez ali um contato com alguém, com uma amiga, com um amigo dos tempos de colégio, de algum relacionamento passado, talvez ali algum perfil que não condiz com o
com o nosso modo de vida, de cristãos. Talvez você está sendo ali tentado em algum momento a duvidar, talvez, das provisões de Deus. Quando você fica na dúvida se, por exemplo, na questão dos dízimos, das ofertas, se você deve ou não deve devolver. Afinal, você está passando por dificuldades e você fica naquela dúvida se você confia ou não confia, se você faz a vontade de Deus ou não faz a vontade de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos tentados a abrir pequenas concessões, uma mentira aqui, para escapar de alguma situação, um atalho no trabalho, um olhar proibido, uma conversa imprópria, uma desculpa para não ser fiel. José nos mostra que princípios valem mais do que momentos. Ele valorizou a sua alma mais do que qualquer prazer momentâneo. A fidelidade de José não foi instantânea, ela foi uma decisão consciente, construída. E mais, a Bíblia fala que ele fugiu, ele não ficou negociando, ele não tentou resistir sozinho, ele correu. Isso nos ensina algo poderoso. Há tentações que não se enfrentam, se evitam. Paulo já deu esse conselho lá ao jovem Timóteo, lá em Timóteo 2, 22, diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade. Às vezes nós pensamos que somos inabaláveis, negociamos com o inimigo, andamos no limite do terreno seguro, até nos atrevemos a dar uma olhadinha para o outro lado do muro, ali achando que é só uma curiosidade, o que tem ali. Muito cuidado, fique longe do limite, pois qualquer desequilíbrio, você pode cair para o outro lado. Eu lembro uma vez, o Isaías trabalhou também naquela região, eu trabalhava lá na missão, lá no Rio Grande do Sul. E lá nós tínhamos uma parte do campo, lá da associação da missão, que ela fazia fronteira com o Uruguai. E lá tinha uma cidade da fronteira, que dividia ali os dois países, do Uruguai e do Brasil. E na verdade, diferente talvez de outros lugares, e pelo Brasil afora, que tem uma ponte, que tem um rio e tal, lá era uma rua. Lembra disso lá, Rivera, né? Lá no Uruguai. Do outro lado do Brasil, que é a cidade mesmo? Eu nem lembro. Santana do Livramento, exatamente. E é interessante, porque você, como cidadão do Brasil, você chega desse lado aqui, você é um cidadão, com todas as suas garantias legais e tal, mas quando você passa para o outro lado da rua, você é um estrangeiro. Teoricamente, legalmente, você não tem que cumprir a lei daquele país, é outra história. Então, aqui eu estou seguro, eu tenho minhas garantias de cidadão, do outro lado não tem mais nada. É lógico, eu estou usando aqui como exemplo porque a relação do Brasil com o Uruguai é uma boa relação, aquele pessoal da fronteira tudo acostumado ali, a ir para o lado da rua, para o outro lado da rua, enfim. Mas é assim que acontece às vezes com esse nosso mundo, com a tentação, com o pecado. Você está aqui desse lado, do lado de Deus, do lado do bem, do lado... Você tem as garantias, você passa para o outro lado, você fica desprotegido. Não brinque com a tentação, fuja dela assim como José fugiu. Um terceiro aspecto, e aqui, já indo para a conclusão da nossa mensagem dessa noite, um terceiro aspecto da vida de José, da atitude de José, que eu diria que a fidelidade, ela tem um preço, mas também tem uma recompensa. José disse não. O que aconteceu com ele? Ele foi honrado de imediato? Não. Ele foi parar na prisão. Isso parece injusto. Ele fez o certo e foi punido. O mundo esperaria que ele fosse recompensado de imediato. Afinal, ele fez o que era certo. Mas não é assim que o reino de Deus funciona.
A fidelidade muitas vezes nos leva para o vale, para o deserto, para o silêncio. Mas aqui está a chave: Deus não nos abandona no vale. Ele caminha conosco lá dentro. Essa é a lógica de Deus. Lá em Gênesis 39, 21 diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. A história depois mostra isso aí. José, depois na prisão, ele teve lá, ele foi lá o braço direito do carcereiro, e depois toda a história se desenrola até ele ser o governador do Egito. Mesmo dentro da prisão, um lugar de injustiça, solidão e humilhação, José não estava sozinho. O Senhor estava com ele. Sabe, esse é um erro que muitas vezes nós cometemos. Achamos que porque nós fazemos o que é certo, porque nós somos fiéis, porque nós devolvemos o dízimo, porque nós damos as ofertas, nada de errado vai acontecer com a gente. Muitas vezes acreditamos que por sermos fiéis, nós temos um seguro contra problemas nos nossos negócios, na nossa vida financeira, enfim. Mas não é assim que funciona a barganha. Isso é barganha com Deus. A história de José nos ensina também essa lição. Porque mesmo antes de ele sofrer lá na prisão de Potifar por fazer o que era correto, José também já havia sido jogado lá no fundo do poço pelos seus irmãos, vendido como escravo, mesmo ele fazendo o que era certo. Então, meu amigo, minha amiga, confie que a mesma mão que colocou José alguns anos depois como governador do Egito, é a mesma mão que está pronta para tirar você talvez do vale, do fundo do poço, da prisão. Eu não sei exatamente qual é o problema que você está enfrentando na sua vida, você que está aqui com a gente hoje, e você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Às vezes nós achamos que ao fazer o que é certo, tudo vai dar certo de imediato, mas Deus não nos prometeu a ausência de luta. Ele prometeu que lutaria com a gente. Ele prometeu presença nas nossas lutas. E há um princípio importante aqui: Deus não mede sucesso como o mundo mede. No mundo, sucesso é subir. No reino de Deus, sucesso é obedecer, é ser fiel. Você pode estar hoje passando por um momento de prisão, uma fase difícil, confusa, em que parece que tudo está dando errado, mesmo você tentando ser fiel. Eu estou indo na igreja no sábado, no domingo, na quarta, devolvo meu dízimo, a minha oferta, tenho buscado me envolver com as coisas da igreja, com as coisas espirituais, tenho tentado ser um testemunho de Deus, mas parece que as coisas não estão dando certo como você imaginaria que deveria dar. Deus estava com José na prisão, Deus estava com José no vale, no fundo do poço, no caminho onde ele andou até o Egito. Deus estava com José, e eu te afirmo que Ele está também com cada um de nós, não interessa se o momento agora é difícil ou não. Ele é o Deus que desce até o fundo do poço para levantar você, aqueles que se voltam para Ele. A fidelidade muitas vezes pode nos levar para a prisão, mas a presença de Deus te sustenta lá dentro e te tira de lá no tempo certo. Assim aconteceu com José. Mesmo quando nós somos às vezes, e eu diria assim, que mesmo quando às vezes nós somos um pouquinho rebeldes, infiéis, ainda há chance para cada um de nós, porque Deus, Ele está com a sua mão estendida lá no fundo da prisão, lá no fundo do poço, para nos resgatar. O pastor Gilson, ele tem uma frase que ele usa de vez em quando por aí, que ele diz que, às vezes, ele diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Às vezes acontece muitas vezes com a gente isso aí, né? O pouco com Deus é muito. Às vezes a gente está sofrendo, sim, mas com Deus é muito. Agora, às vezes muitas pessoas estão aí
aparentemente com a vida confortável, boa, sem problemas, mas sem Deus, isso é nada. A Bíblia fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, meu amigo, a história de José, ela nos mostra uma vida de integridade. E como eu falei aqui, fidelidade e integridade estão intimamente ligados. Eu diria que a fidelidade, ela é uma consequência, nós temos uma vida íntegra, um relacionamento com Deus. E aí eu queria aqui, fechando a mensagem dessa noite, relembrar aqui os 3 tópicos, os 3 conceitos que nós podemos tirar aqui da história de José. Primeiro, José, ele resistiu à tentação, ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel porque ele tinha relacionamento com Deus. Jovem, aqui temos jovens no nosso meio, temos crianças, adolescentes, enfim, não interessa a idade, nós podemos sim ter uma relação próxima com Deus, mas para isso, nós temos que ter tempo com Ele, relacionamento com Ele. Nenhum relacionamento se constrói sem tempo, sem conversa, sem ouvir, sem te falar. E aí está a oração, o estudo da Bíblia, a comunhão, como uma ferramenta para isso. José também, ele se manteve íntegro, fiel, porque ele escolheu viver de acordo com os princípios de Deus. Ele conhecia Deus, ele conhecia os seus princípios, ele se relacionava com Deus, e por isso ele fez uma escolha de viver os princípios de Deus. Ele escolheu viver longe das tentações, ele escolheu fugir das tentações. Meu amigo, minha amiga, eu não sei, talvez, né, o que está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus, ou a mim também. E quando eu prego para você, eu prego para mim. O que está nos atrapalhando de ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Qual é a tentação que está me afastando de Deus? Eu sei que muitas vezes não é fácil. Não é fácil nós darmos uma guinada à nossa vida e buscarmos uma relação mais próxima com Deus. Mas temos que escolher viver pelos princípios acima de qualquer prazer que esse mundo coloque à nossa frente, porque nada vale a pena ser trocado pela fidelidade, pela lealdade a Deus. José também, ele confiou que a recompensa de Deus vale mais do que qualquer vantagem humana, mesmo que às vezes a recompensa não seja imediata, mesmo que às vezes a nossa escolha possa nos levar para lugares difíceis, a nossa escolha ao lado de Jesus, ao lado de Deus, possa nos levar a lugares difíceis. Tenha confiança de que a recompensa virá. E se não for ainda, neste mundo, nessa vida, tenha certeza de que a recompensa maior para cada um de nós, ela está guardada. É a vida eterna, é o céu, é a recompensa que cada um de nós esperamos como filhos de Deus. Eu queria convidar agora mais uma vez o Davi para cantar uma música também conhecida, que sem combinar, Deus guiou as coisas, porque essa música fala que Deus deve ser o primeiro em nossa vida, que nada nem ninguém pode se colocar entre nós e esse Deus. Ele deve ser o primeiro, nada mais deve tirar nosso foco, a nossa atenção. Por isso, enquanto o Davi canta agora esse hino, essa música, que nós possamos refletir o que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, o que está entre nós e Deus, que nós possamos escolher realmente viver uma vida de integridade, assim como esse personagem da Bíblia, José, que nós vimos a história dele aqui hoje. No trono do viver só existe lugar para um,
lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro, canta comigo, em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Na verdade, essa já foi uma oração cantada, né? Abrindo nosso coração a Deus. Por isso agora, a gente vai orar aqui a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, o seu rosto, e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado, pastor Josias. E só lembrando que na próxima quarta-feira o pastor Lamarques estará aqui trazendo a mensagem com a temática de família, e teremos a Joyce Zanardi também cantando e louvando aqui ao nosso Deus. Então, faça planos de estar conosco aqui. Uma ótima semana a todos e uma boa noite.